Você já ouviu falar dos anjos caídos? De acordo com a Bíblia, os anjos caídos são seres poderosos criados por Deus, mas que se rebelaram e foram expulsos do céu e passaram a viver na terra. Alguns deles ganharam forma humana e chegaram a se relacionar com mulheres daqui. Mas o que aconteceu com eles? Onde esses anjos estão localizados nos dias de hoje? Acompanhe esta mensagem até o fim, pois vou te contar tudo. Para entendermos a localização dos anjos caídos, precisamos primeiro descobrir algumas informações sobre eles. E a primeira que nós temos sobre isso está no livro de Gênesis 6, 4 que diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Como podemos ver, a Bíblia nos fala sobre a existência de nefilins na terra. Eles eram um grupo de pessoas consideradas gigantes por serem muito maiores do que um homem comum. Mas como eles surgiram? Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus que se deitaram com as mulheres eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Apocalipse 12, 7 e 9. Isso porque, no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Jó 1h06, 2h01, 38, 7. Esses anjos caídos se materializaram em corpos humanos e se relacionaram com as mulheres que escolheram. Porém, esse tipo de união desagradou a Deus, pois desobedecia a ordem dele de que a mulher deveria se casar com um homem. Gênesis 2, 21-24. Desse relacionamento proibido nasceram seres gigantes, muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. Isso nos mostra que até mesmo os anjos cometiam pecados e também receberam punição pelos seus erros. Veja só o que está escrito em Judas 1h06. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Isso nos mostra que esses anjos caídos que se deitaram com as mulheres estão presos e acorrentados, e Deus tem os mantido dessa forma até o dia do julgamento final por causa de sua rebeldia e destruição na terra. O apóstolo Pedro também disse que esses anjos caídos estão presos na escuridão. Veja o que está escrito em 2 Pedro 2h04. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Agora, você consegue imaginar alguém abrindo mão de uma vida de luz para viver em escuridão? Não parece ser uma escolha difícil de fazer, não é verdade? É muito melhor viver uma vida de luz, porém, muitas vezes as pessoas preferem viver uma vida de pecado e em desobediência a Deus, esquecendo de que estão abrindo mão de uma vida eterna e entrando num abismo de escuridão. Isso acontece porque muitos não levam a sério a misericórdia do Senhor. Deus está nos poupando todos os dias de sermos lançados em prisões. Ele nos mostra todos os dias o caminho para voltarmos para Ele, mas infelizmente, muitos preferem dar ouvidos à rebeldia. E nós já sabemos como isso pode terminar. A Bíblia diz em João 3h19 que a luz veio ao mundo, e essa luz é Jesus, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. E além desses anjos do mal que estão aprisionados,
Existem os outros anjos que se rebelaram contra Deus juntamente com Lúcifer e foram expulsos do céu. Veja o que a Bíblia diz. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, 12 e 14. Como vimos, Lúcifer era um anjo de luz e cometeu o pecado ao deixar o orgulho dominar seu coração, e querer ser maior que o próprio Deus. Com isso ele se tornou Satanás, que significa adversário. Em Ezequiel 28, a Bíblia fala que foi achado maldade e violência no seu coração. Isso nos mostra que até os anjos tinham um livre-arbítrio, apesar de todos os poderes dados por Deus para cada um deles. Eles tinham a sabedoria, mas escolheram não dar ouvidos, e o orgulho fez com que eles se unissem para se rebelar contra Deus. A Bíblia diz que Satanás conseguiu liderar 1/3 dos anjos do céu para isso, mas acabaram sendo expulsos e lançados à terra. E agora? Onde eles estão especificamente? No livro de Efésios nós encontramos a resposta para isso. Vamos ler o que está escrito. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso nos mostra que Satanás e os anjos caídos não estão presos em um lugar específico. Neste versículo vemos que eles estão por toda a parte, no mundo inteiro. A Bíblia por diversas vezes já nos revelou que o diabo está aqui na terra, perambulando para lá e para cá, como diz em 1 Pedro 5:08. Além disso, eles habitam também nas regiões celestiais, e muitos acreditam que moram nos planetas à nossa volta e ficam lançando dardos inflamados sobre nós e em nossos pensamentos, além de tentar impedir que as bênçãos cheguem até nós através dos anjos. Em Daniel 10:13 diz que um anjo foi impedido por Satanás por 21 dias de entregar uma revelação ao homem de Deus, até que veio o anjo Miguel e o ajudou. Irmãos, existe uma lição muito poderosa que podemos aprender com tudo isso. Deus está nos mostrando que nem mesmo os anjos foram poupados dos castigos pelos seus atos. Se ele não poupou nem os anjos que estavam ao seu lado, imagina o que ele não irá fazer com uma geração que nem mesmo quer saber de Deus? Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio para escolher como queremos viver a nossa vida. Se escolhermos viver uma vida de obediência a Deus e aos seus ensinamentos, certamente receberemos tudo o que o Senhor nos prometeu, inclusive uma vida ao lado dele por toda a eternidade. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus, e não pelas nossas boas obras. Efésios 2:8-9. Por isso, tudo o que devemos fazer é nos arrepender e crer que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Em 2 Pedro 2:9 está escrito que Deus sabe livrar os piedosos da